Olá, já pararam para pensar como uma decisão, sei lá, tomada a milhares de quilômetros de distância lá em Washington pode influenciar o preço do nosso café da manhã? Pois é. Hoje a gente vai desvendar essa conexão que parece surpreendente, explorando um fundo de investimento bem específico que une o mercado financeiro global ao coração do agronegócio brasileiro. A pergunta é essa: como é que as decisões políticas lá nos grandes centros de poder se refletem ao mesmo tempo na carteira de investimentos e na semente que vai brotar lá no campo? A resposta, olha, pode surpreender bastante. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa decifrar os sinais da economia global. E o ponto de partida, claro, são os bancos centrais mais poderosos do mundo. Em 2025, o cenário econômico global era um verdadeiro cabo de guerra, sabe? De um lado, o Banco Central americano, o Fed, que parecia um furacão de incertezas, com uma comunicação toda confusa, e do outro, o nosso Banco Central, aqui do Brasil, agindo como uma âncora, trazendo estabilidade com uma abordagem bem mais clara, mais previsível. O Fed estava numa sinuca de bico. Imagina só ter que manter dois pratos girando ao mesmo tempo. Um é o controle dos preços, para a moeda não perder valor, e o outro é o emprego, para a economia continuar girando. O problema é que, naquele momento, um prato subia enquanto o outro descia. Isso criou um dilema assim quase impossível de resolver. E essa confusão toda só piorou por uma série de fatores. Sem uma mensagem clara, o mercado ficava à deriva, sabe? Dependendo de cada declaração individual dos diretores do Fed, e isso gerava uma volatilidade enorme. E o mais irônico, eles viviam dizendo que dependiam de dados para tomar decisões, mas o governo estava paralisado e não publicava os tais dados. Um verdadeiro paradoxo. Os números do mercado de trabalho americano eram um quebra-cabeça. A criação de 119 mil vagas parecia uma notícia boa, certo? Mas a taxa de desemprego subia e os dados dos meses anteriores eram sempre revisados para baixo. As peças simplesmente não se encaixavam. Enquanto o mundo navegava nessas águas turbulentas, o Banco Central do Brasil agiu como um farol. Com uma comunicação firme e coesa, as mensagens eram um guia bem claro. A inflação é sim uma ameaça, a prudência é necessária e os juros vão ficar altos o tempo que for preciso. Essa clareza toda foi um oásis de previsibilidade no meio do deserto de incertezas global. Ok, com esse cenário global complexo em mente, vamos agora direcionar o nosso foco para uma solução de investimento que foi pensada justamente para navegar nesse tipo de ambiente, o fundo SNAG11. Pensa no SNG11 como se fosse uma ponte. De um lado está o capital de investidores que buscam bons retornos. Do outro lado, o agronegócio brasileiro que precisa de financiamento para crescer. O fundo, então, conecta essas duas pontas, impulsionando tudo, desde a produção lá no campo até a tecnologia agrícola mais avançada. E os resultados dessa ponte são bem impressionantes. Vamos dar uma olhada em alguns números que falam por si. Primeiro, um retorno em dividendos de mais de 16% ao ano. Num cenário de juros ainda elevados, é um número que realmente chama atenção, né? Segundo, a confiança que ele inspira. A gente não está falando de um clube de poucos investidores, não. São mais de 118 mil pessoas que acreditam no SNAG11. Isso demonstra a força e a popularidade dele no mercado. E aqui vem o dado que todo investidor procura: segurança. A taxa de inadimplência da carteira é de 0%. Isso mesmo, zero. É um atestado da qualidade dos ativos e do rigor na escolha de onde o dinheiro é investido. Mas como é que um fundo alcança resultados tão sólidos num cenário tão desafiador? A resposta está nos bastidores, na gestão ativa e estratégica da carteira. Vamos espiar um pouco para ver como a mágica acontece? O segredo é um processo de 3 etapas, bem rigoroso e disciplinado. Primeiro, a equipe vai a campo em busca das melhores oportunidades, em vez de ficar esperando que elas batam a porta. Depois, uma análise de risco super minuciosa para separar o joio do trigo. E, por fim, a estrutura do investimento é toda desenhada para maximizar o retorno com a maior segurança possível. E aqui a gente vê a teoria na prática. Em novembro, a gestão agiu como um verdadeiro jogador de xadrez. Vendeu 2 ativos que já estavam valorizados, botou o lucro no bolso e usou esse dinheiro para comprar cotas de outro fundo que o mercado estava vendendo com desconto. É uma gestão inteligente, ágil, sempre de olho no que é melhor para o cotista. Mas os números, por mais impressionantes que sejam, não contam a história toda. Afinal, para onde vai todo esse dinheiro? Vamos sair um pouco da planilha e ir lá para o campo para ver o impacto real desses investimentos.
Essa frase do gestor do fundo é a chave para a gente entender a filosofia dele. O objetivo vai muito além do lucro. Se trata de usar o capital para transformar a pesquisa de ponta em mais produtividade na economia real, gerando um ciclo virtuoso. Um exemplo perfeito dessa filosofia é a Show Sementes. O SNG11 financia essa empresa super inovadora que não vende só sementes, mas sim pacotes de tecnologia. Cada pequeno grãozinho carrega anos de pesquisa genética para ser mais forte, mais produtivo, mais resistente. E o impacto disso no campo é gigantesco. Imagina só o rigor do processo. Para cada semente que chega nas mãos do agricultor, outras 10.000 foram testadas e descartadas. Essa tecnologia de ponta permite produzir mais comida com menos terra, menos recursos, o que é bom para o produtor, para o consumidor e para o planeta. E, de quebra, ainda fortalece a soberania tecnológica do Brasil no agronegócio. Bom, agora que a gente entendeu as peças desse quebra-cabeça, vamos juntar tudo para enxergar o quadro completo e o que o futuro pode reservar. Uma boa gestão não reage apenas ao presente, ela se antecipa ao futuro. A equipe tem uma visão bem clara para a taxa de juros no Brasil, projetando um ciclo de queda gradual a partir de 2026. E é essa visão de longo prazo que guia as decisões de investimento que eles estão tomando hoje. Então, a grande lição aqui é a importância da conexão. De um lado, a capacidade de decifrar a volatilidade da economia global. Do outro, a sabedoria de canalizar os investimentos para a economia real, para algo tão concreto quanto a agricultura de ponta. É a tal da ponte entre o mercado financeiro e o campo. A resiliência e a performance desse fundo não vem de fórmulas mágicas ou de especulações arriscadas. Vem de algo muito mais sólido: investir na base da nossa economia. O sucesso da estratégia é a prova de que o valor real ainda é o melhor investimento que existe. E fica aqui uma reflexão, né? Num mundo financeiro cada vez mais complexo, mais volátil, será que a chave para a estabilidade e para o crescimento não está literalmente debaixo dos nossos pés? Bem aqui, no solo fértil do Brasil?